Olá a todos e salve Maria. Irei ler o texto do Serafim falando sobre a Torre de Babel moderna. A Torre de Babel, antes uma realidade passada, se tornou hoje uma realidade cultural e demográfica em várias partes do mundo. Em Deuteronômio 28, 43 diz, abre aspas, o estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito acima de ti, e tu descerás muito para baixo. Fecha aspas. Esta advertência bíblica parece ter ganhado contornos concretos no presente. Um povo que esquece seu Deus inevitavelmente esquece a si mesmo. Ser cristão não é professar uma teoria abstrata mental. É a realidade que invade além da alma e corre no sangue. Abre aspas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fecha aspas. João 1,14. Ser cristão é ter uma presença encarnada, enraizada na história, um sangue no solo. Não existe verdadeiro amor a Cristo desprovido de amor ao lugar que Ele nos deu para habitar. Nosso Senhor não percorreu um eterno celestial distante. Cultura cristã é um altar, uma liturgia criada na carne e nos costumes. A catolicidade é a universalidade da Igreja, mas sobre a forma encarnada. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os homens reais de nações distintas, fazendo-os falar em línguas diversas. Atos 2. Não em forma supranacional. O desenraizamento não é santidade em nenhuma hipótese. É uma patologia da alma, um duplo exílio, tanto do céu quanto da terra, um convite ao inferno babilônico. O que o mundo moderno rotula como diversidade é uma massa amorfa e atomizada e sem identidade. A fusão cultural imposta, a união artificial de diferentes semelhantes sob ameaça moral, é a mais plena subversão de Babel. Reconstruir-se a antiga torre por aqueles que declaram a diferença natural, um pecado ou mesmo irreal. Abre aspas. O Criador do mundo é o próprio Verbo de Deus, que ordenou todas as coisas com peso, número e medida, e que não deixa nada desordenado em sua criação. Fecha aspas. Santo Irineu de Lyon, contra as heresias. A Torre de Babel é essencialmente o ódio gnóstico contra a criação original de Deus, e por causa disso, eles se veem como demiurgos arquitetos e tentam criar uma nova criação distópica. Abre aspas. Não semearás a tua vinha com sementes diversas. Fecha aspas. Deuteronômio 22, 9. Este preceito citado não é a versão absoluta da mistura, mas porque cada criatura possui essa missão cósmica, o seu tempo, o seu arquetipo e o seu mistério. O homem homogeneizado é um homem desprovido de herança, uma massa descartável aos olhos das elites globais. Quando tudo é misturado sem discriminação, nada de autêntico realmente permanece. A imigração não é a hospitalidade, mas a sua inversão. Abre aspas. Ai do que ajuntam a casa e acrescentam campo a campo, até que não haja mais lugar. Fecha aspas. Isaías 5:8. O estrangeiro foi transformado em um bode expiatório para justificar a culpa histórica e a aniquilação da identidade nacional. O Papa São Gregório Magno ensinou com razão que a caridade sem ordem degenera em caos. Da mesma forma, Santo Tomás de Aquino insistiu na primazia dos deveres naturais, explicando que o amor ao distante não pode anular as obrigações sagradas que temos para com nossa própria família e comunidade política. Abre aspas. O homem se torna devedor de outros de diversos modos, segundo a excelência deles e os benefícios recebidos. Em ambos os aspectos, Deus ocupa o primeiro lugar. Em segundo lugar, os princípios do nosso ser e do nosso governo. São os pais e a pátria, dos quais nascemos e fomos criados. Por isso, o homem é especialmente devedor aos pais e à pátria. Fecha aspas. Suma Teológica. Hoje, contudo, o termo caridade foi sequestrado para significar étnico-masoquismo, cultural em larga escala e autoaniquilação. Um povo é como uma árvore
uma alma coletiva que possui um sangue e um solo determinados. Os santos fundadores da Europa Católica compreenderam esta verdade. Quando São Bento de Núcia ergueu seus mosteiros na Europa, ele não iniciou suas obras com tratados teóricos, mas sim com o próprio solo. O lema Ora Eter Labora, oração e trabalho, significava cultivar a terra, assentar as pedras e construir uma comunidade enraizada no destino. O apelo ao enraizamento não é saudosismo nostálgico, mas um imperativo de sobrevivência espiritual. Abre aspas. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Fecha aspas. Salmo 1:3. A Nova Jerusalém não é habitada por cosmopolitas sem pátria, mas por homens que honraram suas heranças terrenas para poderem herdar a eterna e celestial herança. A universalidade de Cristo não anula a singularidade humana. Ao enviar os seus apóstolos, ele não ordenou que tornassem os povos de uma massa uniforme, nem que apagassem as línguas e leis locais. Abre aspas. E depois, e ensinai todas as nações. Fecha aspas. Mateus 28:19. O mandato é santificar as nações e suas identidades, jamais extingui-las. Abre aspas. A paz da cidade é a concórdia, ordenada no governo e no obedecer de seus cidadãos. E a paz de todas as coisas é a tranquilidade da ordem. Fecha aspas. Santo Agostinho, a cidade de Deus. A heresia de nossa época transpõe um erro dogmático para o campo da civilização. O falso universalismo e liberalismo deseja impor uma única cultura globalizada, uma única língua e uma única pátria global. As fronteiras justas são as linhas que tornam o amor possível. Abre aspas. Deus, de um só sangue, fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados os limites da sua habitação. Fecha aspas. Atos 17:26. Sem fronteiras, o conceito de próximo esvazia-se. Sem ordem, a verdadeira hospitalidade torna-se inviável. A mentalidade moderna inverteu a parábola do bom samaritano. Hoje, as elites convidam agentes de inversão para dentro das nações, enquanto deixam a população nativa à mercê da própria sorte. O amor cristão não se alimenta do humanitarismo. O mandamento bíblico não nos ordena amar uma humanidade genérica, mas sim, abre aspas, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fecha aspas, Levítico 19:18. E o próximo começa na proximidade física, histórica e afetiva. Dizem-nos que a caridade exige a aceitação incondicional de tudo, mas a caridade desprovida da verdade torna-se mentira e tirania. São Paulo adverte com severidade, abre aspas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, fecha aspas. 1 Timóteo 5:8. O conceito de família estende-se por analogia e dever de piedade à pátria. Este foi o texto do Serafim. Não esquecem de se inscrever, dar o like e comentar no vídeo porque ainda está em crescimento o canal. E fiquem todos com Deus e tchau, tchau.